Vida real. A história de hoje é... Meu nome é Murilo, eu sou de Sorocaba e eu sou recém-formado em teologia. Bom, a minha experiência com Deus aconteceu ano passado. Eu estava numa semana comum, eu estava trabalhando, eu tinha que ir para a faculdade e no trabalho eu comecei a sentir algumas dores assim, aqui na região do meu abdômen. E inicialmente comecei a pensar que talvez fossem gases. Não sou muito acostumado a ter, mas eu pensei que talvez pudesse ser porque eu já tive uma vez e era uma dor parecida. Então naquele dia eu me senti mal, eu acabei saindo do trabalho, mas ainda não fui no hospital. Aí no dia seguinte, pensando que já estaria melhor, eu percebi que eu ainda não estava muito bem e eu decidi ir no hospital, né? Por causa que eu precisava voltar a trabalhar. Então eu fui para o hospital e foi uma passagem muito rápida. Eu cheguei lá, o médico olhou para mim, perguntou o que eu tinha, eu expliquei que tinha essas dores. E ele mais falou para mim assim, ó, é muito cedo ainda pra gente falar o que é, provavelmente são gases, então toma isso pra dor, toma isso pros gases e volta pra casa. E foi isso que eu fiz. Eu peguei receita, voltei pra casa, vivi minha vida normal, fui pro trabalho, de noite encontrei alguns amigos, mas eu percebi que minha saúde ia ficando mais debilitada, sabe? Então, as coisas que eu tava tentando fazer, mas o que eu fazia costumeiramente, eu tava tendo muita dificuldade, então eu saí com alguns amigos, era uma coisa que eu adoro fazer, só que eu tava cansado, eu não conseguia nem sorrir direito, eles viam isso na minha feição, sabe? E o que me preocupava mais é que no dia seguinte eu tinha que viajar, porque eu fazia faculdade em outra cidade, então eu tinha que pegar um carro, dirigir 2 horas para ir, 2 horas para voltar no mesmo dia. Mas enfim, aí eu fui, dormi, no dia seguinte ainda mal, e daí cada vez ficando pior, então encostava, doía muito, não tinha dificuldade um pouco para andar, mas para dirigir consegui, fui lá, tive muita dificuldade na sala de aula, cansaço, imaginava também que eu estava cada vez ficando mais cansado por conta dos remédios que eu estava tomando, não sabia muito bem o que estava acontecendo ainda, mas estava tentando levar porque eu tinha as minhas tarefas, eu tinha trabalho, tinha estudos. E de quando eu voltei para casa, na quinta-feira, já tinha se passado aí 2 dias e meio, mais ou menos, que eu estava sentindo as dores. Eu cheguei da viagem, a minha mãe ela tocou em mim e eu instintivamente reagi muito forte, assim, porque eu estava sentindo muita dor. Ela ficou muito preocupada. Aí eu fui dormir na casa do meu pai naquele dia e eu fiquei a noite inteira derretendo de febre, assim. Realmente estava muito, muito mal mesmo. E por conta da minha mãe ter me visto assim, ela ficou com isso na cabeça a noite toda. E ela trabalha no hospital, então no dia seguinte, quando ela chegou no trabalho dela, a primeira coisa que ela fez foi falar com algum médico sobre os sintomas que eu estava tendo. E o médico falou assim, ó, ele precisa vir no hospital agora porque ele está com apendicite, provavelmente. Aí ela me ligou e eu atendi e ela falou assim, vem pro hospital, tal. Aí eu fui pro hospital. Cheguei lá, o médico que falou com ela, ele só tocou na minha barriga, ele já diagnosticou eu. Você tá com apendicite. E naquele momento, agora que começa, acho que é a parte mais interessante da história, porque ainda não tinha caído a ficha exatamente o que era isso, porque eu nunca tinha ouvido falar de apendicite. Apendicite, ela é uma condição que ela exige uma cirurgia imediata, porque o seu apêndice basicamente está inflamando e ele tem risco de estourar. E por isso que você tem que tirar o seu apêndice, que é um órgão que as pessoas não sabem muito bem para que ele serve, então não tem problema tirar, tipo, meio que não serve para nada. Então você tira ele. É uma cirurgia que hoje em dia, com o avanço que a gente tem, é muito simples de fazer. Das cirurgias é mais simples que existe, assim. Então os médicos, eles não falam com tanta preocupação, assim. E como eu não sabia o que era, eu fiquei despreocupado. Aí, quando eu estava lá na emergência, eu tinha comido, então eu tinha que esperar um tempo para poder fazer cirurgia, muitas horas, mais ou menos umas 8 horas, assim. Então eu ia ficar um bom tempo lá. Aí eu tava deitado, né, tomando, com acesso aqui já no braço, e daí eu vi uma mulher do meu lado muito preocupada. E ela, ansiosa, assim, eu me formando em teologia, né, a gente sempre acaba tentando acolher as pessoas que estão perto da gente, assim. Aí eu comecei a puxar assunto. E eu perguntei o que estava acontecendo, e para ver se eu... Só para dar, às vezes, uma palavra de conforto, e ela falou que estava muito preocupada porque
Ela estava com apendicite e ela queria fazer cirurgia o quanto antes. Aí eu falei assim, nossa, que engraçado, eu também tô com apendicite, né? Daí ela falou assim que ela estava muito apressada porque ela estava sentindo as dores desde as 3 da manhã e podia estourar. E ela estava preocupada que estourasse. Aí eu, nossa, mas você está sentindo desde as 3 da manhã? Eu estou sentindo desde terça. Fazia já 3 dias que estava sentindo. E daí isso me gerou uma dúvida, assim, mas por que ela está tão preocupada assim? Aí eu fui pesquisar assim, um pouquinho sobre o que era apendicite mesmo, né? E eu descobri que realmente não é uma doença tão complicada, mas o complicado mesmo é se estourar o seu apêndice. Então se você retira, sem problema nenhum, você vai continuar vivendo normal, depois de um mês você já vai conseguir poder voltar às atividades, mesmo depois da cirurgia, porque é uma cirurgia simples. Mas se o seu apêndice ele estoura, ele rompe dentro de você, aí gera uma inflamação. E se essa infecção ela generaliza, aí os riscos são fatais. Então por isso que tem que ser retirado. Aí eu estava lendo, daí eu vi que tem que ser retirado nas primeiras 24 horas. Aí quando eu vi isso, caraca, e daí eu continuei lendo e eu vi assim, porque se não for retirado nas primeiras 24 horas, em no máximo 72 horas vai romper. Aí eu comecei a calcular as horas, que eu pensei, cara, fazem 3 dias, e eu comecei a calcular desde que horas eu comecei a sentir dores. Aí eu descobri que eu estava, pelos meus cálculos, eu estava 78 horas com dores. Ou seja, que o meu apêndice estava, eu já estava com apendicite. Aí nesse momento, foi um momento que eu fiquei desesperado. Eu nunca senti isso, porque eu nunca fiquei doente, assim, muito doente na minha vida. E daí eu lembro que eu comecei a ficar ansioso, eu até que cheguei a desmaiar, assim. E daí eu fui para um quarto do leito onde eu ia ser retirado para fazer cirurgia, né? E daí eu fiquei um momento sozinho, assim. E daí eu lembro que eu fiquei meio emocionado mesmo, sabe? Porque eu pensei, cara, e se romper? Sabe? Faltava tipo 2 horas para fazer a cirurgia. Mas e se romper? E se gerar essa infecção generalizada? Tipo assim, eu fiquei pensando, morrer, sabe? Tipo assim. Porque os riscos existem, entendeu? E eu lembro que nessa preocupação, assim, eu lembrei de um versículo que o Bulhão, ele fala bastante numa pregação dele, que é o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso porque ele diz que a justificação é o primeiro passo da nossa jornada com Deus, né? Primeiro vem a justificação, depois a santificação, depois a glorificação. Então é aquele início. É como se fosse aquele momento que você abre o seu coração totalmente a Deus, você vem para a igreja, você entrega a sua vida a Deus e você pede perdão aos seus pecados e Ele te justifica naquele momento, sabe? É aquele primeiro passo. E a gente deve fazer isso todos os dias, né? Então são esses pequenos primeiros passos que a gente toma. Mas ele fala que mediante a esse início, a gente sempre geralmente vem a Deus buscando alguma coisa, né? A gente vem para a igreja, a gente entrega o nosso coração a Jesus porque a nossa vida está tudo indo mal e a gente fala assim, Jesus, por favor, me dê a cura. Ou Jesus, por favor, me dê um emprego. Ou eu entrego o meu coração para você, Jesus, mas por favor, me ajuda a conseguir aquela pessoa que eu tanto quero, sabe? A gente sempre tem essa relação assim com Deus. E esse versículo é muito interessante porque ele fala que, sendo justificado, a primeira resposta de Deus pra gente não é necessariamente a cura. Não é necessariamente atender a esse pedido que a gente está querendo imediatamente. Mas a primeira coisa que a gente recebe é a paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu entendi isso porque foi exatamente isso que eu senti naquele momento. Então eu lembro que eu estava lá naquele leito de hospital, eu estava muito ansioso, eu nunca tinha ficado ansioso dessa maneira em relação à minha saúde. Pensando, nossa, talvez vai estourar, talvez já tenha estourado, sabe? E eu não sei, mas eu senti paz, sabe? Eu senti que eu estava sendo cuidado, sabe? Eu senti que eu já tinha passado 3 dias, eu pensei, nossa, nesses 3 dias Deus me deu força, sabe, para eu fazer as coisas que eu precisava fazer. E eu vi que, eu lendo, né, as coisas que eu estava lendo, eu vi que doía muito se tivesse rompido, assim. E eu não tinha sentido nada. Resumo da história, de fato tinha rompido já o meu apêndice,
meu pente se rompeu. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, a infecção ela não se generalizou, ela ficou nas minhas costas aqui. Então por isso que eu fiquei usando um dreno durante uma semana, mais ou menos eu fiquei internado no hospital. Isso foi há 3 meses atrás, mais ou menos. E foi um momento difícil, mas eu tava em paz, entendeu? Eu tava em paz e eu só consegui agradecer, só consegui pensar, nossa, cara, tipo assim... Eu sei que não foi sorte, né? Eu sei que uma coisa muito pior poderia ter acontecido. No final, não senti dor. Eu saí de lá depois de uma semana do hospital e depois de um mês eu já estava andando normal, fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Então eu fiquei muito grato, realmente foi um momento que eu vi a ação de Deus na minha vida e percebi que mediante as nossas necessidades, mediante às vezes os pedidos que a gente pode ter, a primeira coisa que a gente vai receber em troca, antes de ser a bênção, antes de ser a cura, antes de ser aquilo que a gente acha que é o que a gente mais precisa, mas na verdade aquilo que vai preencher a gente vai ser a paz que Deus vai dar pra gente.